65% dos votos, José Fortunati é reeleito em Porto Alegre. Na Câmara Municipal dos Vereadores, 36 são eleitos, 15 novos. Foram os candidatos mais votados. Em São Leopoldo, cuidar da saúde é o principal desafio do novo prefeito. O tucano Aníbal Moacir da Silva, o doutor Moacir, interrompe 8 anos de governo do PT na cidade. Ainda, uma entrevista ao vivo com o prefeito reeleito de Canoas, Jairo Jorge, que obteve 71% dos votos. E a previsão do tempo para o começo da semana, agora no Bra Notícias. Boa noite. Milhões de eleitores foram às urnas neste domingo para escolher prefeitos e vereadores. No Rio Grande do Sul, o resultado final da apuração dos 497 municípios foi divulgado pouco depois das 8 da noite. O índice de abstenção chegou a 14,47%, mas não foi considerado elevado pelo TRE, que também destacou o clima de tranquilidade destas eleições. De acordo com a Brigada Militar, foram 376 presos e 38 candidatos autuados, na maioria dos casos por boca de urna. Nas portas dos locais de votação, os santinhos no chão já indicavam que este foi mesmo o principal problema. Podemos dizer que o dia de hoje foi um dia muito tranquilo, onde o cidadão pôde cumprir o seu dever eleitoral, mas mais que um dever, garantir o seu direito fundamental a eleger os seus candidatos. Aos 81 anos, Dona Deni não tem mais obrigação de votar, mas veio animada a exercer o papel de cidadã. Eu venho porque aí eu tenho direito de achar que isso não está sendo feito direito, isso está errado, na minha opinião. Exemplo que Lucileia quer passar para as filhas. Com 13 e 5 anos, ela fez questão de trazer as duas para conhecerem o valor e o poder que tem um voto. Sempre trago que é para dar o exemplo, né, para elas votarem também e não ficar justificando, né, porque a gente tem pouca oportunidade para poder dar a opinião da gente, né, então eu acho assim que é importante demonstrar isso aí para elas. Dever que a presidente de mesa exerce há 10 pleitos. Para mim, toda a equipe é excelente, uma experiência assim que não tem valor, é muito bom mesmo. A presidente Dilma Rousseff voltou na manhã de domingo na zona sul da capital e depois retornou a Brasília. Depois de 16 anos, as eleições em Porto Alegre foram novamente decididas em primeiro turno. José Fortunati, do PDT, obteve 65,22% dos votos. Manuela Dávila, do PCdoB, ficou em segundo, com 17,76% dos votos. Às 19 horas, Manuela Dávila foi recebida com lágrimas e gritos de guerra em seu comitê. Acompanhada do coordenador de campanha, deputado Beto Albuquerque, e do candidato a vice, Neucir Tessaro, ela agradeceu a confiança dos porto-alegrenses. Nós temos a prática de apresentar ideias e construir a nossa votação com ideias. E isso num país que vive uma política tão enfraquecida, tantas vezes questionada pelo povo, faz com que o meu coração se encha de orgulho e tenha um agradecimento muito grande. Neste momento, José Fortunati já discursa como prefeito reeleito de Porto Alegre em primeiro turno. No comitê absolutamente lotado, os eleitores empunham bandeiras e comemoram a vitória que deve se estender por toda a madrugada. É um momento muito fantástico. É um velho sonho que se realiza, que aumenta muito a minha responsabilidade. E pode ter certeza, para responder a isso, eu vou trabalhar muito pela cidade. O coordenador de campanha, deputado Vieira da Cunha, atribuiu a vitória a uma combinação de fatores. A aprovação do nosso governo foi um dos fatores, uma aliança política que reuniu 9 partidos. O desempenho dos nossos candidatos, do Fortunati e do Melo. O Fortunati foi sempre seguro, firme, convicto, sereno. Uma série de fatores, mas agora é hora de comemorar.
E depois de tirar folga na manhã desta segunda-feira, José Fortunati retomou o trabalho à tarde com uma reunião do comitê gestor para decidir quais as primeiras mudanças na capital. O escritório de licenciamento ele é muito aguardado pela cidade, porque hoje, infelizmente, a tramitação de um projeto na prefeitura está levando muito tempo. Se nós compararmos com as principais cidades do país, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, a tramitação em Porto Alegre é quase o dobro do tempo. Isso causa prejuízos ao empreendedor, ao investidor. Então, nós queremos agilizar. Segundo, regularização fundiária. Nós temos mais de 400 áreas, onde muitas pessoas estão morando há 20, 30 anos que não são proprietários da sua terra. Então, nós precisamos regularizar essas áreas para que o poder público possa investir, colocar asfaltamento, água encanada, condições básicas de vida. Então, são algumas coisas que nós vamos começar a fazer imediatamente. O candidato do PT na capital, Adão Vilaverde, foi o terceiro colocado com 9,64% dos votos. Mas no estado, o PT aumentou o número de prefeitos de 60 municípios nas últimas eleições para 62. O que demonstra que a base política do nosso governo, que é a mesma base do governo da presidenta Dilma, está com solidez, né? Está com estabilidade, e isso é muito bom para nós. Pelotas é o único município que vai ter segundo turno no dia 28 deste mês. A disputa é entre Fernando Marrone, do PT, e Eduardo Leite, do PSDB. Já a Câmara Municipal de Porto Alegre teve mais de 40% de renovação nestas eleições. Dos 36 parlamentares, 15 dão início ao mandato a partir de janeiro do ano que vem. Um dos novatos é o bicampeão mundial de judô, João Derli, o segundo mais votado. O judoca teve 14.038 votos. Vou estar lutando para que a gente consiga ampliar, né, o orçamento do município para o esporte, que atualmente é 0,4%. Então, a começar a apresentar projetos para que a gente tenha acesso e oportunidades. Porque quando nós falamos de esporte, a gente dialoga com tantas coisas, né, como saúde, segurança, a qualidade de vida, educação, a prevenção da drogadição. Pedro Ruas, que já é vereador pelo PSOL, foi o campeão nas urnas. Recebeu 14.610 votos. Um mandato como instrumento de luta verdadeira, séria, e um partido de todos os dias, de todos os anos. Das 36 cadeiras da casa, 7 ficaram com o PDT. O PT ficou com 5, 4 com o PTB. O PMDB também tem 4. O PP ficou com 3, o PSOL com 2, assim como o PSD, o PSB, o PRB e o PCdoB. O PSDB, o PPS e o DEM terão uma cadeira. A votação nas mulheres também foi expressiva e o número vai subir de 3 para 5. Uma correção, o PT aumentou o número de prefeitos de 60 para 72. E a seguir, a previsão do tempo para o começo da semana. A gente já volta. Foi liberada hoje a consulta ao 5º lote da restituição do imposto de renda. Serão restituídos R$1,5 bilhão. O dinheiro será depositado no dia 15 de outubro. A consulta pode ser feita pelo site da Receita Federal ou pelo telefone 146.